Cara, se você também acha que só dá pra ganhar dinheiro em São Paulo, em capital, em cidade grande, provavelmente você nunca conversou, por exemplo, com um instalador de Insufilme que mora e trabalha numa cidade com 15 mil habitantes. Eu tô falando a real. Um seguidor me falou que tira de 300 a 600 reais por dia trabalhando 6 horas por dia instalando Insufilme. Véi, tem uma coisa que eu acho que pouca gente se liga sobre morar no interior, que todo mundo repete que não tem emprego, mas ninguém conta que tem uma galera ganhando bem mais do que muito CLT em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, trabalha muito, mas normalmente vive muito melhor, com um custo de vida que nem se compara com o custo de vida absurdo de caro que tá hoje em dia morar num lugar que nem São Paulo. Então nesse vídeo eu juntei um monte de relato de gente que me segue no Insta, que fala como que eles começaram a ganhar bem melhor quando eles foram morar numa cidade pequenininha, bem menor do que em cidade grande, e as áreas de atuação que eles estão vendo que estão mais em alta, que está pagando melhor. Se você está de saco cheio e pensa em mudar, acho que essa conversa pode te fazer sair com muito mais ideia. Só que, como sempre, vai com calma. É o que eu recomendo. Se planeja, junta uma reservinha antes, que nem eu fiz. Caso você esteja pensando em mudar de vida, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Normalmente é uma transição gradual. É bom ir com calma. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Toda vez que alguém vem me querer saber sobre como é que foi o meu processo de morar no interior, sair de São Paulo, sempre tem a mesma preocupação. Mas César, e o emprego? Como é que você ganha dinheiro? E eu entendo, é normal essa preocupação, porque eu também cresci com essa cabeça que vida boa, facilidade só existe onde tem prédio corporativo para todo lado, salário previsível todo mês, plano de carreira, aquela coisa que a gente fica vendo, a gente cresceu, quem nasceu em cidade grande, vendo isso repetidas vezes com os nossos colegas na faculdade, postagem no LinkedIn, mas quando você para um pouco e conversa com quem realmente vive no interior, você descobre que a lógica pode ser bem diferente disso. Na minha experiência e dos meus amigos aqui onde eu moro, trabalhar para os outros numa cidade grande ou ser CLT é meio ruim mesmo. O salário é meio baixo, tem pouca vaga, mas isso não quer dizer que não tem dinheiro rolando por aqui. Quer dizer que tem outro jeito de trabalhar para quem quer ganhar melhor. E cara, quando eu comecei a falar disso lá no meu Instagram, começou a aparecer comentário atrás de comentário, e não é achismo não, era gente contando quanto que ganha e cada área de atuação, cada área que trabalha. Teve um cara lá, como eu falei, que trabalha instalando Insufilme, e o maluco tira entre 320 e 600 reais por dia, trabalhando no máximo 6 horas, segundo ele relatou. Velho, trabalha bastante, mas é sem chefe gritando, sem meta absurda. Vem inclusive uma seguidora falando que na barbearia, no salão de cabeleireiro onde ela trabalha, tem barbeiro fazendo 50% a 60% de comissão, tem manicure tirando 2, 3, 4 mil reais por mês, trabalhando meio período. Inclusive me deram relatos de pessoal de manutenção, né? Eletricista, encanador, pintor, pedreiro. Mano, eles falaram que tem fila de cliente pedindo orçamento para quem trabalha bem. E por quê? Porque pouca gente sabe fazer esse tipo de serviço bem feito. E quem faz tem fila de cliente. Comentário do João. Disse é difícil trabalho em cidades menores, mas quem trabalha por conta hoje ganha muito bem. E ele me passou a listinha que ele vê na cidade dele que tá pagando bem. Barbearia, manicure, cabeleireiro, que foi inclusive o relato da outra seguidora que eu já vou ler em seguida. Encanador, eletricista, mais de uma pessoa me falou que eletricista ganha muito. Pedreiro de pequenos reparos, pintor, estética automotiva, inclusive foi o relato do brother que trabalha com Insufilme, instalador de películas, podador de árvores, entre muitos, que hoje em cidades menores tem uma demanda gigantesca. E ele ainda falou o seguinte, ó, aqui na região a realidade está mais ou menos assim. Uma barbearia simples, mas bem montada, ar-condicionado, televisão, ambiente legal, costuma cobrar entre 35 e 55 com corte de cabelo com barba, masculino, né? Se o barbeiro atender 8 clientes por dia, já dá 280 por dia. O que em 26 dias trabalhados dá 7.280. Tirando os gastos, algo em torno de 2.500 a 3.000, ele ainda fica com cerca de 4.000 líquidos. Na estética automotiva é bem parecido. Meu vizinho, por exemplo, cobra 80 reais por carro lavado. Caro, hein, velho? Minha Nossa Senhora, aqui em Itacaré tá 70 passando óleo de coco embaixo do carro porque é praia, né? Aí estraga, enferruja, tem que passar. Ele lava em média 4 a 5 carros por dia, fecha o serviço no meio da tarde, vai pra academia e mantém uma boa qualidade de vida. Fazendo as contas, dá cerca de 400 reais por dia, o que é um ótimo rendimento, na visão do João. Ou seja, é viável sim, tanto na barbearia quanto na estética automotiva, dá para trabalhar bem, viver com tranquilidade e ainda ter um bom retorno financeiro. E aí vem o exemplo dele, né? Ó. Para ter uma ideia, quando eu estava trabalhando com isso, que é instalação de Insufilme, eu fazia entre 320 e 600 reais por dia, trabalhando 4, 5, no máximo 6 horas.
E tem dia que a gente fecha valores bem maiores, tipo 1.500 ou até 2.000. Então vai muito da viabilidade e do ritmo de cada pessoa, do quanto ela quer e pode se dedicar. Ou seja, não é que é moleza ganhar dinheiro. O que a gente está discutindo aqui, eu queria trazer essa discussão com vocês, que vocês devem ter, inclusive, mais relatos da região que você mora ou da região que você conhece, é que é possível trabalhar e ter renda no local, né? A minha realidade é um pouco diferente porque eu trabalho no digital. Então não difere muito de onde eu tô. Mas para quem não tem essa afinidade ou não quer trabalhar com digital, tem algumas áreas que dá para atuar e saindo do óbvio de trabalhar para os outros, às vezes dá para ganhar bem sim. Ele ainda falou, claro que não é uma renda totalmente fixa, tem variação de um mês para o outro, mas se você se organiza certinho, dá para ter uma boa estabilidade e viver com qualidade. No fim das contas, o foco é esse, viver bem com equilíbrio e qualidade de vida. Assina embaixo. A Elis, que mora em Londrina, ela falou, ó, barbearia na região dela, 40% a 60% de comissão para o profissional. Cabeleireiro, 40% a 60% também de comissão para o profissional. Eu conversei com ela em outras mensagens, trabalhando num salão, numa barbearia. Se eu fosse um barbeiro, eu trabalharia no salão de uma barbearia de outra pessoa. Tem que levar os meus equipamentos, os meus instrumentos, mas eu fico na região dela de 40% a 60% de comissão. Eu ainda vi com pessoas de outras regiões, né, que não é tão alta assim a comissão. Mas enfim. Manicure, do valor cobrado, o percentual fica entre 70% a 80% para manicure. Nesse formato, foi o que ela falou, né? Eles entram com mão de obra e produtos estabelecidos com os outros custos. Ah, e que ela quis dizer, né? Os outros custos já fazem parte do salão, né? Não é custo do profissional que está oferecendo mão de obra. Então, aluguel, condomínio, telefone, secretária, etc. Então, ela falou que um barbeiro meia boca ganha R$ 4.500. E aí eu fui parar para pensar com a cabeça de economista mesmo, que é a minha formação. No interior, eu acho que o jogo é oferta e demanda puro. Normalmente, tem pouca concorrência, principalmente de profissionais bem capacitados, muita demanda, muita necessidade, e pouca gente especializada. Então, a pessoa boa no que faz, ela pode virar referência muito rápido. E quando você vira referência numa cidade pequena, velho, acabou. A clientela te acha, te procura, o boca a boca corre rápido e às vezes você não precisa nem ficar fazendo anúncio do serviço que você faz. Aqui em Itacaré, que é a região que eu moro, tem as suas particularidades, eu tenho alguns exemplos. Eu tenho um amigo Luquinhas, ele abriu uma loja de biquíni, que se chama Alecrim, fica na rua principal. Ele conseguiu fechar um aluguel anual, com um preço bem razoável. Ele fala que num mês de alta temporada, em um mês ele já consegue pagar o aluguel do ano inteiro. E aqui é uma rota de israelense. Os israelenses saem do serviço militar obrigatório que homem e mulher presta, se eu não me engano, por 2 ou 3 anos, e aí eles ganham um ano de viagem paga. E aí quem vem para a América do Sul, eles funcionam muito na base da recomendação, né? Grupos de WhatsApp e tal, e aí a rota deles, eles seguem o que os outros já estão fazendo e recomendam. Então Itacaré virou uma rota de israelense. Inclusive, eles frequentam lugares e compram em lugares que eles estão recomendando entre si. E aí, a loja do meu amigo caiu no gosto dos israelenses, velho. Às vezes tem 10 meninas comprando biquíni de uma vez. Mecânico meu, maroto, que eu já mostrei vários vídeos que ele aparece lá no meu Instagram. Cara, ele saiu de uma mecânica e foi para outra, para um lugar maior, e já tá entupido de carro. Tanto que às vezes ele não tá dando conta e tem que negar serviço. Um outro brother que passou aqui, ele tinha a van dele, ele viajava no motorhome dele, que era uma van adaptada para ser uma barbearia. Ele falou que em alta temporada ele chegava a tirar R$15 mil de receita. Lógico que ele tem os custos dele, que não é aluguel, né? Porque ele trabalha na van. Mas ele tirava 15 pau de receita na alta. Ele falou que na baixa, uns 5 mil reais ele tirava por mês. Só que lógico, né? Não dá pra gente romantizar, falar que é mil maravilhas. Aqui onde eu moro, por exemplo, falta luz direto, já falei em outros vídeos, falta água. Às vezes falta internet bem na hora que eu tô precisando gravar, fazer uma live. É uma delícia viver onde eu moro. Só que não é férias, não é Disney, interior é interior, tem menos infraestrutura normalmente, claro que tem cidades de interior de médio porte que são com uma infraestrutura muito boa, mas não é o caso daqui onde eu tô vivendo. Então, eu não recomendo ninguém meter o louco e vir sem pensar de uma hora para outra. Eu acho que você não precisa vir com tudo perfeito, mas tem que vir com o mínimo
de organização. Então, qual que eu acho que deve ser o passo a passo? Reduzir seus gastos, foi pelo menos o que eu fiz. Então, eu estava morando sozinho, fui morar com mais 2 amigos, fui cortando vários custos, tinha um carrão, vendi o carrão, fiquei muito tempo sem carro, depois eu peguei o Ninho, meu carrinho velho, eu fui reduzindo todos os meus gastos para justamente fazer juntar dinheiro e montar a minha reserva, porque é uma mudança. Eu já tinha minha profissão no digital que eu estava fortalecendo, trabalhando, inclusive desde a época de banco eu já trabalhava paralelamente, mas às vezes você vai recomeçar uma nova fase, tipo assim, você é um psicólogo, que nem uma seguidora minha, a gente conversou esses dias, ela falou, putz, eu tenho que deixar, entre aspas, os meus pacientes aqui, porque alguns não vão querer migrar para online, e começar tudo aí. Então ter uma reserva é um negócio fundamental. Eu acho que pelo menos de 3 a 6 meses dos seus gastos normais mensais, mais todo o custo de mudança, né? Que você vai ter que fazer a mudança para a cidade que você pensa em ir, você vai ter o custo de eventualmente mobiliar a casa nova, comprar, reformar, fazer um negócio. Tem que levar tudo isso em conta. Por quê? Porque isso dá tranquilidade. Se alguma coisa sai fora do esperado, porque vai acontecer imprevisto, a gente só não sabe qual vai ser o imprevisto nem quando. Você não vai se desesperar. E quando as coisas começarem a dar certo, às vezes acaba a grana, como já vi acontecer algumas vezes aqui, porque a galera não se planeja, aí você tem que abortar seu sonho, sua mudança, e tem toda aquela frustração financeira e emocional. Outra coisa legal, se for possível, você já ir construindo o seu projeto paralelo antes da mudança. Não sei se é aplicável para todo mundo, né? Porque no meu caso facilita por ser um trabalho digital, como é o Economic, mas eu já estava fortalecendo o trabalho bem antes de me mudar. Eu demorei uns 6 meses entre decidir e me mudar de fato. Eu já conhecia Itacaré, né? Eu já vim aqui por uns 6, 7 anos seguidos nas minhas férias. Para você que quer ir para um novo lugar que você ainda não conhece, e mesmo que você já conheça, eu acho que é muito bom você entender a realidade do lugar antes de se mudar. Eu vim para cá e fiquei 1 mês em Airbnb para procurar o aluguel definitivo, né? Então é legal você ver pessoalmente antes de já chegar e fechar um aluguel de 1 ano sem nem visitar o lugar. Outra coisa que você vai ter oportunidade, se você vier sem a obrigação de ficar, vir por um período um pouquinho mais longo, ficar num Airbnb sem um compromisso de estar definitivamente na cidade que você está pensando em ir, você vai conseguir ver o lado B da cidade, que de férias você não percebe. Quais são as regiões mais e menos barulhentas, quais são os problemas. Em Itacaré, por exemplo, não tem transporte público urbano, então eu que moro mais afastado, se você não tem um veículo, um meio de transporte próprio, ou você vai de carona, ou você vai ter que andar de táxi toda vez e os caras cobram caro pra caramba. Se eu tivesse começado hoje, eu faria o seguinte, eu chegaria numa cidade pequena para passar um tempo curto, que foi a dica que eu dei, sei lá, 15 dias, 1 mês, faria amizade com a galera que já mora faz tempo no lugar para descobrir o que estão sentindo mais falta na cidade, se o seu objetivo é chegar para trabalhar no lugar. Se você for curioso, você vai descobrir tudo rapidinho, velho, porque sempre vai faltar alguém para consertar alguma coisa, para fazer unha, para cortar o cabelo do jeito que, sei lá, não tem aquele atendimento no lugar, para vender comida boa. Cidade de interior normalmente precisa de alguém que faça o básico bem feito, dependendo da área que for. E tem outra coisa que pouca gente te conta. Ganhar bem no interior é só metade da história. A outra metade é investir direito se você tá querendo sair de uma cidade grande. Porque na minha cabeça, velho, não adianta nada você sair de uma cidade grande que nem São Paulo, começar até a ganhar uma boa graninha numa cidade pequena e continuar preso no seu dinheiro. Se você tá faturando mais do que o custo de vida local, que normalmente é menor numa cidade pequena, mano, você já tem que começar a investir. Tesouro, CDB, LCI. Tem que começar a guardar e fazer seu dinheiro crescer. Você não precisa ficar rico para começar a viver bem. Você precisa de liberdade. E liberdade vem quando uma parte do seu dinheiro trabalha para você, já tem aquele colchão de segurança financeira para você não ficar suando frio em qualquer adversidade, qualquer imprevisto que acontece na sua vida. Sem contar que dá uma autonomia absurda, né? Você não tem que abaixar a cabeça para chefe babaca porque você tem dinheiro. Caso você não tivesse, você tem que abaixar a cabeça porque senão ele te demite e você não paga suas contas, né? Recado rápido. Tesouro Selic não tem contraindicação para nenhum perfil de investidor, é perfeito para reserva de emergência porque simplesmente é o investimento mais seguro do Brasil e você pode sacar a qualquer momento tudo ou só uma parte sem tomar prejuízo e você não é obrigado a investir todo mês, você investe do jeito que você quiser, embora eu recomende sempre que possível investir todo mês. Deixei meu livro até o fim desse mês
de graça a versão digital, que é o mapa do Tesouro Direto. O link tá aqui na descrição, baixa lá. No fim das contas, sair da loucura de São Paulo ou de qualquer outra cidade desse naipe não é só dinheiro. Dá pra você gastar bem menos em cidade pequena, mas eu reconheço que não é pro perfil de qualquer pessoa. Pra mim, velho, São Paulo especificamente tem um ritmo de vida que tava me adoecendo, não à toa. Eu tive picos de ansiedade lá. Eu acho que tem um senso de competição pra tudo em São Paulo que eu acho doentio. É quem ganha mais dinheiro, quem é mais rápido. Isso eu falei do básico, do clichê de São Paulo, porque é carreira, a noia de carreira e a noia de trânsito maluco. Mas quem é mais bonito, quem é mais forte, quem beija mais gente na boca, tudo tem um senso de competição que é, assim, não é que não exista na nossa cultura de quem mora fora de São Paulo, mas em São Paulo, especificamente, isso chega num nível insano, cara. E eu acho que eu olho pra coragem que eu tive pra mudar e eu percebo que é muito mais sobre conseguir respeitar meu ritmo, muito menos sobre uma coragem de fato, porque eu me preparei pra isso financeiramente, tive o suporte que eu mesmo criei, e aí ter coragem fica muito mais simples. Eu acho que a gente pode ter a oportunidade de respirar fundo e falar, cara, eu posso começar a viver do meu jeito, do jeito que eu sempre sonhei. Se a cidade grande tá te adoecendo, te deixando ansioso, te comendo vivo, que era justamente o que tava acontecendo comigo, talvez seja a hora de repensar, velho. Eu não tô falando pra você virar hippie, virar um fazendeiro. Eu alugo esse sítio que eu moro. Mas talvez você precisa de um pouco mais de vida e um pouco menos de querer ficar se comparando com os outros a toda hora nessa competição maluca. Então me conta uma coisa, você também pensa em se mudar? Sabe qual área que tá pagando bem, onde você quer morar, onde você já mora? Conta aqui embaixo que vai ajudar muito mais gente. Bom, eu sou o Cezita, tem vídeo assim todo dia por aqui, tô deixando mais 2 vídeos aqui do lado pra gente continuar trocando essa ideia. E nesse botão aqui você consegue se inscrever se você ainda não é inscrito. Bora junto!